Olá, seguidores do canal da SGTV, programa Almanac Confusão. Mais uma conversa aqui com uma pessoa sensacional. Temos o prazer de receber aqui professor Gabriel. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vocês aí, tudo bem? É um prazer também estar aqui e responder o que eu consegui sobre as suas perguntas. Perfeitamente, eu vou fazer muitas perguntas, porque você, como professor, já fez muitas perguntas, né, Com Gabriel? certeza. Pois é, mas professor Gabriel, ele não é nascido aqui em São Gotardo, não, mas já virou um sangotardense, né? Todo mundo conhece o professor aí. Agora em janeiro completei 42 anos aqui em São Gotardo. 42 anos. Pois é, mas muito bem, você podia falar um pouco da sua ascendência, de onde é que você veio? Porque eu sei que tem um trisavô muito importante aí na história, né? Trisavô deve ser todos importantes para cada um, né? Para mim, esse trisavô, porque quem me falava muito desse trisavô foi um negro que eu gostava muito, que foi criado com ele. Ele nasceu naquela lei do ventre livre. Então, a mãe dele era escrava do meu trisavô e ele já não era escravo. E ele me contava todas as histórias, chamava Vicente Antônio Ribeiro. Ele assinava, meu trisavô chamava Domingo Ribeiro Xavier e Silva. E tinha um título de capitão, porque ele ganhou uma sesmaria de terra, que era dado pelo governo de Portugal, que dava essas sesmaria de terra, né? Porque tinha aquelas capitanias hereditárias e essas capitanias eram divididas em sesmaria. O município do Rio Parnaíba, segundo me consta, tinha só 3 donos, que era o capitão Domingo Ribeiro Xavier e Silva, meu trisavô, o irmão dele, Antônio Ribeiro Xavier e Silva, fazia divisa lá com a cidade de Ibiá, e o barão que tomava conta onde era a cidade do Rio Parnaíba. E ele me contava as histórias que ganhou essa sesmaria de terra, que era muita terra. Gabriel, o município de Rio Parnaíba era considerado grande, né? Ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Muito grande, muito maior do que o nosso aqui de São Gotardo. Gabriel, então você nasceu já com costa larga, né? Não. Herdeiro de um sesmeiro? Não é bem assim, só porque o sesmeiro tinha muita coisa, né? Muita terra. E aí os filhos do sesmeiro lá, que é meu trisavô, acho que era uma dúzia só, mas ninguém trabalhou, né? Porque para quê trabalhar? Não precisava, né? Isso era na geração do meu bisavô. A geração do meu avô também ainda não trabalhava. A do meu pai não trabalhava porque não aprendeu. Porque o negócio vem hereditário ou não trabalhar. Quando chegou na minha geração, ninguém tinha mais nada da herança do trisavô. Ele tem que trabalhar. Tem um nome, um livro com o nome Pai Rico, Filho Remediado e Neto Pobre. Neto Pobre. É mais ou menos nessa linha. Mais ou menos assim. Meu bisavô ainda era bem de vida ainda. Pois é, mas então, Gabriel, é interessante para nós público que nos acompanha, tem lá na Ave Maria, bendito é o fruto entre as mulheres. Você é o próprio, né, Gabriel? Mas dizem que sim, porque lá em casa, o meu pai é João Batista de Castro, né? Que era neto do Franklin José de Castro, que era do Rio Parnaíba, não é do Rio Parnaíba, a família dos meus trisavós vieram do lado ali de Oliveira, Carmo da Mata ali, mas ganharam as terras, mudaram para o município de Parnaíba. Mas o meu pai, nós somos 8 irmãos. Eram 9, mas uma morreu pequenininha. 8 irmãos. E eu tenho 7 irmãs. Eu sou o mais velho, faço 80 anos no próximo ano, e eu tenho 7 irmãs. Aí é o bendito é o fruto em mulher, propriamente dito. Você ilustra bem isso. Eu achei muito interessante. Já pensou você ter 7 irmãs e ser o bendito é o fruto, né? E outra coisa, parece que era para elas repudiar um pouco, assim, mas só um tá. Não, mas eu sou assim, carregado nos braços. Você foi bem mimado, mas, né? no mínimo
total. Tanto delas como da minha mãe, que era o único filho homem e o mais velho. O meu pai fazia uma coisa que eu acho que ninguém nunca fez para um filho. Eu era muito festeiro, né? E tinha um cavalinho lá que eu arriava para ir para as festas. Sim. O meu pai pegava o cavalo para mim no pasto e arriava todo fim de semana para eu ir passear. É capaz que pai nenhum nunca fez isso. É. E como na roça de pobre, nem de rico não tinha naquela época, não tinha chuveiro. Então tinha um córregozinho lá, ia lá e tomava um banho no córregozinho. E banho é só de vez em quando também, né? Era moda isso aí. Mas eu deixava o cabelo para a mamãe lavar para mim. Ela lavava a minha cabeça todo sábado, com sabão, a minha mãe. Depois de adulta, até casar. É mesmo? Até casar. Eu era um mimo total, viu? Quase que eu fiquei manjoso. Manhoso. Pois é, Gabriel, mas que coisa interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante também na sua história familiar, você tem um filho para cada dia da semana? Sim. Olha, eu tenho 7 filhos, né? A mais velha é a Tânia, que você conhece. São 7 dias na semana, 7 filhos. E ela nasceu no domingo, que era o primeiro dia da semana. Eu não dei conta de fazer os outros tudo para nascer seguido. Na ordem certinha? Na ordem certa, mas cada um nasceu num dia diferente de semana. Aí eu tive só 7, porque não tinha mais dia na semana. Mas neto eu tenho 10. Quer dizer que nasceu a Tânia no domingo, depois outra na quarta, depois na segunda, e aí foi enchendo as casinhas tudo. Completou todos os dias da semana. E eu tenho certidão de nascimento de todas elas mostrando. Gabriel, quer dizer que pela leitura assim dos mistérios de Eleus, que lá entre os gregos, né? Eu falei agora um pouco difícil até para mim mesmo, mas é que eles olhavam assim, como é que seria o futuro da pessoa. Você tinha tudo para dar certo. Vai dar certo, ué. Não é? O único entre 7 moças, né? E aí os filhos vão nascendo tudo certinho, encaixadinho assim. Agora o que não deu certo foi a herança do trisavô, né? Não deu. Mas foi boa. Eu acho que foi bom que eu tive que aprender a trabalhar. Porque você aprendeu a pegar na enxada cedo, Não, né? Você tá doido. Não, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Ruim de serviço. Deixa eu fazer a pergunta primeiro, que eu achei muito curioso. Porque você morou na roça até os 23 anos. Até 23 anos. Eu me casei e faltava um mês para 23 anos morando na roça. Na roça. Então na você roça, tem muita vontade de roça. Eu vou falar assim, morou na fazenda. Não, fazenda é quem tinha uma fazenda. O meu pai tinha um pedacinho de terra. Eu não falo que não sobrou nada do meu trisavô, está lá dentro da terra do meu trisavô. Esse pedacinho de terra, tem gente morando lá, numa beira de serra, mas que não produzia quase nada. Um pedacinho de terra muito ruim. Nasci lá e fui criado lá até casar. E como é que foi essa vida de roça sua? Você fala aqui da enxada, porque quando fala na roça, a gente pensa em enxada, né? Não, só porque lá um pedacinho de terra que meu pai tinha lá. Você até falou uma expressão que eu achei muito engraçada, a enxada, que era a melhor coisa do mundo, como é que é? É a pior coisa que me. É a pior coisa do mundo. Você não gostava da enxada? Não, eu era muito ruim de serviço, né? Porque eu tinha uns primos lá, tinha um tal de Ataliba, meu primo lá. Eu não sei se você já viu falar isso, pegava uma quadra lá na roça para capinar, e capinava até meio-dia, né? Medida em vara, não sei quantas varas lá na roça, né? E eu, nossa, e tinha uns que trabalhavam naquelas becas de café, e para ver quem chegar primeiro lá em cima. Eu nunca trabalhei na beca de café, mas eu chegaria o último, com certeza. Com certeza. Gabriel, mas você supriu isso por uma atividade que você aprendeu com sua mãe, né? Sim. Como é que foi isso aí? Por falar nisso, voltamos lá. Gabriel, uma curiosidade, antes de você contar. Essa é a jaqueta que você está trajando? Sim. Vestindo? Quem fez essa jaqueta? Fui eu quem fez. Você? Mesmo, eu. Ela é nova, essa jaqueta? Não, essa deve ter uns 3 anos. Uns 3 anos. Mas eu confecciono todas as minhas roupas e da minha mulher ainda. Eu fui profissional, né? Mas para chegar... Como é que foi o aprendizado seu? No profissional é o seguinte, como na roça não saía bem, o meu pai também não dava muito conta, muito doentado, ele fazia umas rédeas de cabelo, você lembra? Na roça o povo andava e fazia aqueles laços. Tinha um nome, era sedem? Era o sedem de piar a vaca. As rédeas de pôr no freio do cavalo.
né? Sim. O papai fazia isso e fazia uns laços lá de couro. Fazia até bem feitinho. E a mamãe era costureira. Trabalhava de noite numa máquina de mão, meu amigo. É. Aí eu aprendi a costurar com a minha mãe, eu gostava demais daquele negócio. A minha mãe era um xodó comigo e eu gostava demais de costurar. Tinha uma mesa lá, uma maquininha de mão, e à noite eu costurava, luz lamparina. Eu deitava assim, pegando as peças assim, entregando para ela que eu sabia, né? Com 6 anos eu já deitava lá. E aí eu aprendi a costurar. No domingo minha avó pegava essa maquininha, aquelas caixas da roça, e eu costurava o dia inteiro fazendo roupinha. Um dia... Fazer roupinha de brinquedo. De brinquedo. Um dia, tem um primo meu lá, ele chamava Sebastião Ribeiro, mas o apelido dele era Negrinho, e o Negrinho tinha um tecido lá para a mãe fazer uma calça para ele, um tecido ruim, sim. E a mamãe foi no Rio Paraíba com meu pai e minha avó morar comigo, fiquei lá. Aí eu perguntei ao Negrinho, Negrinho, eu posso fazer sua calça? Ele falou, pode, ué. A minha avó pegou a máquina e pôs lá, eu tinha uns 10, 11 anos. E eu cortei a calça do Negrinho e fiz. A mamãe chegou e disse, tá bom, mas eu fiz a calça do Negrinho, não é possível. A primeira roupa que eu fiz, eu cortando e fazendo. 11 anos, 11 a mamãe não sabe, até lá naquela época, não sabia o corte de alfaiate. Aí punha uma roupa em cima da outra e cortava. Eu cortava também. Ela cortava copiando a outra. Quando eu tinha 12 anos, em fevereiro de 1977, eu tinha 12 anos, eu faria 13 anos nesse ano de 77. 67, né? 67 ou 50. 57, eu sou de 44, 57, fevereiro de 57, o Adélio, meu primo, trabalhava numa fataria no Rio Parnaíba. E a mamãe falou, Adélio, você podia vir aqui na roça um fim de semana para você ensinar o corte para o Gabriel. Vou, Aí ele foi, né? Deu uma pescadinha lá à noite, lá no Rio São João. E quando foi sábado, ele chegou na sexta e veio de bicicleta, né? Foi de bicicleta. Ele me ensinou a cortar. Ficou sábado, cortou levou uns papel lá para fazer o molde, né? Cortou e tudo, quando foi domingo, deu... o voto semana que vem não precisa não, eu já sei fazer. Esses eu aprendi. Aí eu virei alfaiate, né? 12 anos, eu cortava a roupa. Aí eu tirava as medidas para minha mãe e cortava. E nós costuramos até os 23 anos lá na roça desse jeito, né? Imagina, aí você eu mudei, casei, mudei para a cidade, né, para o Rio Parnaíba e arrumei uma alfataria para mim lá. Quer dizer que você já saiu formado alfaiate lá da roça. A roça. Eu fazia todo tipo de roupa, terno, paletó, até batina de padre. Ô, Gabriel, você não fazia isso, não era para fugir da enxada um pouco, não? Ué. Tinha que ser, porque a enxada é ruim demais. Porque alguma coisa a gente sabe que tem que trabalhar, né? Tem. Alguma coisa tem. E o trabalho na roça naquele tempo era enxada. Fazer cerca. Fazer cerca. Mas fazer cerca eu dava conta só. Mas enxada que eu achava ruim demais. Até hoje, eu tenho um quintal grande, a minha mulher capina no quintal e planta lá as coisas. Mas você também faz as roupas dela, né? Faço, e no capricho. E tem que ser no capricho, porque minha mulher é uma santa, viu? Pois é, muito bem. Quer dizer que a sua história na roça, o que mais que você lembra assim? Como é que você brincava? Olha, para brincar o seguinte... Naquela época não tinha eletricidade. Não. Não tinha nem água dentro de casa? Não, né? tinha água dentro de casa, água era lá embaixo, tinha uma bica d'água lá. Tinha que buscar lá embaixo? Tinha uns pés de manga lá, uma bica d'água. A vida na roça era muito difícil. Ainda é hoje, eu não gosto de roça. Gabriel, o que será que ia pensar o seu trisavô, Capitão Domingos, desse trineto dele? Olha, meu filho, hein? Né? Gabriel, mas a história é muito interessante, né? Mas vamos colocar você então na cidade. Você montou uma alfaiataria em Rio Parnaíba? Rio Parnaíba, de sócio com esse Adélio que me ensinou o corte. E na época, eu já tinha muito serviço, ia ao Rio Parnaíba fim de semana para ver o movimento, né? Ô Gabriel, só um parêntese, desculpa te interromper. O alfaiate, ele era uma figura muito importante na cidade. Sim, toda cidade tinha alfaiate. São Gotardo tinha uns famosos, tinha um Couto, esse povo aí, ué. Né? Patos era assim de alfaiataria boa. Porque não tinha fábrica de roupa feita, né? Não tinha. Aí a roupa era por medida. Mas conta aí a sua alfaiataria lá. Minha alfaiataria é de sociedade com Adélio. E eles não na época, eles não evoluíram, não faziam calça com zíper. Era só com botões.
Imagina, era com E eu lá botão. na roça levava as roupas lá da cidade para fazer lá, fazia com o tipo que a pessoa pedia, né? Depois começou a usar aquelas bocas de sino, fazia qualquer tipo de modelo que a pessoa quisesse. E aí eu comecei a ter bastante serviço lá na cidade e tal. Depois o Adélio resolveu mudar para ser Salito, ele até já morreu, esse primeiro, uma pessoa excelente. E pôs uma loja lá e eu fiquei lá com a alfaiataria até começar a estudar na faculdade. Depois aí eu ficava costurando em casa, né? Vendia alfaiataria. Você nunca deixou de costurar? Não. Porque você falou, essa jaqueta tem E eu 3 gosto, anos? faço minhas calças, camisas, tudo eu que faço. Não compro roupa feita. Ora. Tudo eu que faço. E a esposa também não, né? Não. Você faz para ela a roupa? Faço para ela. É. Escolho os modelos. Eu não compro muito tecido para ela, não, porque os filhos às vezes compram. A Vânia dá muito tecido para ela. Vê uma roupa, um tecido bonito, compra para ela. Agora o senhor faz, papai? Tá, eu vou fazer. Gabriel, pois é, mas então você veio da roça, montou a alfaiataria e se tornou uma pessoa tão popular que aí você virou político também, né? Eu político toda vez, porque eu sou de família de político, né? Por exemplo, o meu bisavô, que é o Franklin José de Castro, participou da primeira Câmara lá do Municipal do Rio Paranaíba, no tempo que não tinha prefeito. Você até trouxe aqui a fotografia dele. Vou mostrar esse é o aqui, capitão ó. Franklin de Castro. Aqui eu vou mostrar aqui para o nosso público. Aqui está o seu capitão Franklin. O capitão Franklin é esse do meio aqui. O do meio e embaixo, sentado. O capitão Franklin é o que seu? É meu bisavô. É pai do meu avô. Então esse aqui é filho do trisavô. Ele é genro do trisavô. Ele é genro do trisavô. Sim, a esposa dele era filha do meu trisavô. O seu trisavô, ele não era Franklin, não? Né? Não, era Domingo Ribeiro Xavier e Silva. Tá e não certo. era Castro. Muito bem, então está aqui uma fotografia histórica essa, né? Histórica. De 1927. Não é isso? A primeira Câmara lá. Então você tem a política no sangue. Aí o tio Olímpio, por exemplo, que era filho do Franklin, foi prefeito de Parnaíba. O tio Emiliano, que é filho dele, foi deputado estadual junto com o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek e o meu tio eram assim, ó. E nasceram no mesmo dia mês e ano. Do Juscelino? O Juscelino com o Emiliano Franklin de Castro. Sim. E ele foi deputado na época. Quando o Juscelino era governador de Minas, ele foi deputado. Então tem muita gente, assim, parente, ligado. Muito bem, mas também essa atividade de alfaiate tem muito relacionamento com o povo. Porque eu tinha muito cliente, né? E eu tinha cliente de fora, por exemplo, tem umas pessoas que às vezes nasceram na nossa região, moravam em Brasília, quando ia lá, levavam umas roupas para eu fazer, para depois pegar. Porque eu caprichava. Tinha muitos alfaiates lá, não era só? Não, lá não tinha, no Rio Paranaíba não tinha muitos. Não. Tinha o Petrônio Vargas, mas o Nelson, mas o Petrônio mudou e deixou o Nelson, mas o Adélio. O Nelson foi arrumar uma mercearia lá, comprou uma mercearia lá e foi trabalhar na mercearia. E eu fiquei de sócio com o Adélio e depois eu fiquei só lá. E depois de mim, o Juscelino trabalhou lá uns tempos, que era que trabalhava comigo, um menino muito bom só. Trabalhou de alfaiate lá. Pois é. E agora não tem um alfaiate lá. Hoje acabou isso, né? Aqui também, eu quero fazer um terno, não tem quem faça. Tinha até pouco tempo o Valtinho, né? Mas o Valtinho fazia mais calça e camisa, eu não sei se ele fazia terno, eu não me lembro dele fazer terno. Era uma especialidade sofisticada, né? Pois eu tenho aqui, isso aqui você como vereador? Como presidente da Câmara de lá. Presidente da Câmara. Você foi presidente da Câmara lá em 1975. Eu fui vereador lá, 2 gestões. Teve aquele mandato tampão. 71 a 72. 2 anos, né? 2 anos. E depois 4 anos, de 73 a 76. Tá. E em 75 fui presidente da Câmara. Pois mas muito bem. E como vereador, o que você achou de ser vereador? Você era um cara dedicado à vereança, não? Olha, para te dizer naquela época não para te dizer tinha a verdade, muito. Naquela época fazia uma reuniãozinha por mês e não tinha... Não era nem remunerado? Não era remunerado. No último ano, 1976, teve uma lei para o vereador começar a receber. Então começou, parece que no meio do ano, eu recebi uns meses lá.
E depois, acho que os últimos 2 meses pagados depois nem recebi, porque o prefeito que entrou não me pagou, não. É. Não vou falar o nome dele, Não, não pode falar, não. Ele já morreu. E até seu amigo, né? Não era? Nem muito. Nem muito? Não, que é muito meu amigo, é o Tiãozinho. Naquela... Tiãozinho Jaci, você conheceu o Jaci, ué? Ah, sim, conheci. O Jaci é meu amigo. Foi prefeito lá, mas na anterior. Mais antigamente tinha uma divisão, pelo menos em São Gotardo, do DN, PSD. Você não fez parte dessa divisão? Fazia demais, sou. Você tem tudo para ser PSD. Tudo PSD, minha família. Então era uma briga de foice. Por exemplo, o PSD do capitão Franco de Castro com o DN do Hilarino Alves da Rocha. Ah, o Hilarino é famoso, né? Famoso. Ele foi primeiro presidente de Câmara, sim, mas não era uma Câmara mesmo, não. Ele foi, quando consta assim, formar a Câmara, o capitão Franco foi o primeiro. Mas ele foi presidente lá antes de 1927. Então tinha essa divisão, como aqui em São Gotardo também tinha. Não, e a divisão lá, olha só, o negócio, diz que aqui também era assim. Aqueles mais ferrenhos, se o filho de um partido namorasse uma filha do outro partido, era briga de foice. Não podia casar. Aqui também diz que tinha, eu já vi história que tinha esse problema. Mas muitos casamentos aconteceram assim, né? Porque não tem como impedir isso, não né? Tem. O namoro do jovem. Mas, Gabriel, vamos então, você, com escola, você não tem uma escola normal, assim como todo mundo? Regular, não. Como é que foi a sua escolaridade? Olha, eu estudei na roça até o 3º ano. Aí eu fui para cá, eu ia no Parnaíba, para casa de uma... falar mãe de leite, o povo hoje sabe o que é isso não, né? Minha mãe Maria ficava lá durante a semana, ia a pé e voltava. Eles chamam lá légua, né? 2 léguas. Léguas são 6 quilômetros, mas nunca mediram, não. Lá de onde eu ia, lá no Rio Parnaíba, e voltava no fim de semana. Aquilo era assim, meio no olho, né? No olho. E para ir para a escola também lá, como eu tinha muito medo, eu entrei na escola já com 8 anos, porque não tinha, aonde eu morava, bem, embora não seja muito longe da escola da Madrinha Zélia, que foi minha professora, morreu há pouco tempo, não tinha outra pessoa que passava lá perto, eu tinha medo de ir sozinha. Minha avó pôs medo na minha cabeça. Né? Ainda mais só tinha mulher lá, ó. Minha avó você não tinha obrigação de ser... Mas depois, hoje eu não tenho medo de nada, mas minha avó tinha muito medo, tinha um medo de chuva. Que você está doido. E quando estava chovendo, eu chegava numa janela e dizia que eu vou benzer para a nuvem sair. E tinha um primo meu lá, que era meio doido, e ele falava assim, Miliano falava, olha, eu sou de sorte demais ser de jeito, eu tenho uma avó, filha da outra, porque o pai dele era casado com uma sobrinha. E na minha família acontecia isso muito, né? Pai, a pessoa casava com um sobrinho. E eu chegava lá quando estava chovendo e falava com a vovó, né? Ele saía quase todo dia visitando os vizinhos, tinha uns vizinhos lá. Olha agora, tia Júlia, benze a chuva, vira uma argola, para onde você vai mandar? Milhando de cotinha lá. Mas vamos evoluir na sua formação escolar. Na minha formação escolar, eu fiz o 4º ano. Aí fui para o Parnaíba, fiz o 4º ano. Aí você virou alfaiate, esqueceu. E voltei para a roça, porque não tinha condição. No Parnaíba também não tinha um colégio. Porque eu fiz o 4º ano de grupo lá, em 1956, eu fiz o 4º ano de grupo lá. E não tinha colégio lá. Já bem velhinho, né? 4º ano. Mas porque... Você já estava com 14 anos? Não, com 12. 12. No outro ano, 57, ia começar um curso de admissão para fundar um colégio, aquele na época chamado de 1º grau. Lá não tinha, só tinha 4 anos de grupo lá no Rio Parnaíba. Aí, como nós éramos muito pobres, não tinha como ir para a cidade e estudar, eu não fiz essa admissão e não voltei. Não estudei mais e fiquei nesse 4º ano de grupo até depois de casado. Aí você foi ganhar dinheiro como alfaiate? Eu ganhei um dinheiro para viver só, porque 7 filhos também não é muito fácil, né? Gabriel, mas e de repente você descobriu o supletivo? Eu trabalhava na alfaiataria com o padre Teodomiro Rezende Vargas, que era um grande amigo meu,
depois mudou para o Carmo, já morreu há muito tempo, tem a comadre Gildete que é viva lá até hoje. Trabalhava, ele tinha um cartório ao lado da alfaiataria. E o cartório tinha pouco serviço, ia lá para bater papo lá. Ficava muito lá dentro da alfaiataria conversando comigo. Eu um dia falei, ô compadre, por que você não faz um supletivo? Você tem memória muito boa, realmente eu tinha uma memória bem boa. Eu falei, não, senhor, não tem tempo de estudar, não. Não, eu vou te emprestar as apostilas, e você estuda à noite. Então tá. E eram 4 provas, eu reunia as matérias em 4 provas. Aí ele falou assim, você faz história, misturar estudos sociais, eu falei, quais são as mais difíceis? Ele falou, é português e matemática. Então, se me empresta a apostila dessas duas, eu vou fazer. Eu fiz, passei. E ele estava tentando lá fazer. Inclusive, ele não passou na matemática depois que ele passou. Depois ele me emprestou as duas, eu fiz as outras duas e passei e falei, gente, que eu dou conta disso mesmo, né? Fiquei um ano sem estudar e aí tinha o Bertinho lá, que mexia no negócio da vacina, me emprestou as apostilas para fazer o do 2º grau. Aí eu estudei, fiz as provas tudo uma vez, passei, né? Aí eu já estava formado, rapaz, do 1º grau, né? Pensei, ó, vou só fazer já no 2º, vou só fazer uma faculdade, fiz vestibular lá em Paz, passei e formei em matemática. Formei em 1980 lá. Quando foi em 81, mudei para aqui, porque a partir de 78... Fazendo as contas, não sei se eu vou acertar, você já estava com 38 anos, quando você se formou, né? Formei com 38 anos. Que a gente considera, nossa, estava fora da faixa etária, fora né? Da faixa etária. Mas aí, quando foi em 78, eu estava estudando lá ainda, né? O Zé Moreira, que precisava de um professor de matemática e física no colégio comercial, porque estava faltando aqui. Foi lá um dia com o professor Diniz, que era, embora fosse adversário político, era nosso, né? Era o diretor do colégio, foi muito bom diretor, professor. E descobri que ele cantava em francês, né? Ele disse que cantava, e ele era muito bom diretor, o professor Diniz, eu trabalhei com ele uns tempos lá. Aí eu fiz dar aula, ele falou, não, senhor, mas como é que faz? Eu não tenho carro, como é que eu vou? Aí ele falou, não, tem o rapaz da Kombi aqui, leva os estudantes lá. Tá. Eu posso ir então segunda, segunda, terça e quinta só. Quarta e sexta eu tenho que ir para a faculdade. Tá, eu ia desses dias. Gabriel, posso fazer uma parte? Vai. Que eu achei muito interessante, que você no primeiro dia de aula lá em Patos, você não tinha carro, e não tinha condução, e aí você disse que comprou, não sei, uma Kombi. Eu comprei uma Kombi. E você nem dirigir, não dirigia. Não sabia, nunca tinha dirigido. Comprei uma Kombi e na semana seguinte eu levei a turma para estudar lá. Você se tornou o motorista da turma. Motorista da turma. E ganhava uns trocados. E daí pagava na gasolina. Comprei essa Kombi, aprendi a dirigir porque estava precisando lá de ir para a escola. Ô Gabriel, nada como a gente perder a herança do trisavô. Mas foi muito bom perder essa herança, senão eu estaria na roça até hoje. Estaria. Mas aí eu fiz a faculdade lá, virei professor de matemática. Quando foi em 81, mudei para aqui, porque aqui tinha mais campo de serviço. Pois agora vamos botar você aqui em São Gotardo, já dando aula aqui, né? Dando aula aqui. Comecei no colégio comercial já em 78, 79. Era o Zé Moreira. Zé Moreira. Prefeito. Depois, quando foi em 81, aí eu comecei no São Pio X e dei aula no São Pio X até aposentar. Ô Gabriel, eu não tinha concurso para dar aula, não? Faltava professor? Faltava professor. Mas depois eu fiz... Aí fazia os contratos? Né? Contrato. Para o colégio comercial foi sempre contrato. Agora, para o estadual, eu comecei dando aula só em contrato, mas logo saiu um concurso. Eu fiz o concurso, passei e já era concursado. Pois é, e como é que foi essa sua experiência de colégio estadual? Estadual. Porque só para, como diz, botar pimenta aí na coisa, você tinha uma fama lá de ser muito rígido, é verdade? Eu era bem rígido, só. Fazia chamada, mas eu era bem rígido. E os alunos bons, até hoje falam que eu gosto de mim. Mas os ruins não gostavam muito, não. Naquele tempo podia dar até bomba, só.
Mas, e eu tinha uns colegas lá, muito bons de serviço lá também. Fui colega do Antônio Rafael, que vocês chamam de Biscoito. Era um colegão lá, o Fernando. O Fernando era o professor mais famoso para o ensino fundamental, que hoje era para o primeiro grau, que hoje é o ensino Ele fundamental. era matemática, né? É, matemática. Além de ser um grande jogador do Esparta, né? Mas ele era o mais famoso de primeiro grau lá. É. Segundo grau, o Mário, nós começamos juntos lá, o Mário e eu. O Mário era o que sabia mais matemática do colégio. Sim. O professor Dino também dava aula junto conosco na época. A Terezinha era... não, o Dino foi diretor depois. A Terezinha foi minha diretora no Rio Parnaíba. Ah, só eu esqueci quando você começou a falar da família. Eu quis que você falasse um pouco sobre os Franklin de Castro, porque São Gotardo teve um cartório muito importante do Quilim. O Quilim era Franklin de Castro. Franklin de E Castro. até hoje ainda tem um cartório ali do Franklin. Tem do Franklin, que é filho do Quilim. Que é filho do Quilim. Na nossa que é família, parente seu, né? Na nossa família tem muita gente, ou chamado Franklin, ou assinando Franklin, por causa do capitão Franklin, que foi o presidente da Câmara lá no Rio Parnaíba, em 1927. Né? E a família dele era grande, né? Igual eu falei com você, o Olímpio Franco, o Emiliano Franco, ligado com a política. Tinha outros que não eram muito ligados à política, mas... E o Quilim, por exemplo, era neto do Franco José de Castro, igual o meu pai, neto do Franco José de Castro. Terezinha e eu, nós somos primos, viu? Fala, primo não. Pois é, você citou outra que veio dessa família aí, Franklin Castro, né, que é a Terezinha do professor Dino. Que já esteve aqui, nós fizemos. A Terezinha do professor Dino, que é uma pessoa boníssima, né? Sabe português para danar, da sua área. Exatamente. É muito bom de serviço, né? Tem memória boa para danar. De vez em quando eu vou lá para nós bater 2 dedos de prosa, na casa dela, e ela fica lembrando. Como é que é os parentes lá? Ela falou, eu quero uma lista dos parentes. Eu falei, como é que vou dar uma lista dos parentes até hoje, dos antepassados lá. Pois é, mas essa lista você tem. Você até me arrumou uma cópia, né? Eu passo uma cópia. Você gosta de genealogia, né? Eu acho bom, só. Eu gosto de ler, eu leio muito, bastante. Pois é, Gabriel, mas então você no estadual foi citado aqui pelo seu colega Antônio Rafael, que ele disse que falou assim, o dia que eu vi o Gabriel botando um aluno para fora, eu falei, eu vou ter que mudar de posição. Você não mandava aluno para fora? Só no último caso. Eu devo ter mandado ainda, porque ele falou isso, mas eu não me lembro não. Mas eu devo ter mandado, mas eu era bem durão. Bem durão. Por exemplo, não deixava usar celular, mas estava começando. Se fosse hoje, eu não servia para dar aula, né? Gabriel, agora uma curiosidade. Os seus alunos não colavam, não, né? Colava. Porque tinha aquele negócio de cola? Tinha, cola sempre existiu. Né? Você até trouxe aqui algumas colas. E eu achava bem... E essa aqui é uma cola de matemática? Não, acho que não sei. Eu tenho Olha só que coisa mais sofisticada. Isso aqui é uma cola. É uma cola. E o aluno tinha Como é que funcionava isso? Tinha uma habilidade, olha aqui, começa assim, vai rodando assim, ó. Olha para você ver, ó. Vai aparecendo aqui, ó, o que ele fez. Depois chega lá do outro lado, é muito bem feito isso aqui. Então, o que eu falava para o aluno? Falou, ó, gente... Não, mas tem umas aqui. Essa aqui está mais fuleirazinha, né? É o mesmo estilo, mas ela é menorzinha, aí, ó. Rapaz, mas... Ela... Escuta, o cara está fazendo isso e o professor está circulando para lá e para cá de olho, né? Mas tinha uns muito treinados. E eu pegava cola... Você pegava cola? Pegava. E teve um dia, no colégio comercial... Tinha uma moça lá que sempre podia estar fazendo calor que fosse, que ela ia de blusa, para levar a cola do bolso. De blusa? E a bolsa, esse tipo assim, o bolso meio aberto. Sim. Então, sim. E ela já eu olhando lá. Eu dava 4 tipos de prova. Sim. 4 tipos. Né? Uma fila aqui, uma sim, outra não assim, na outra assim. Todo lado que eu olhasse não tinha não. Se olhasse para cá, não dava para copiar. Aí tinha que ser com cola mesmo. E ela colava sempre. Não vou falar o nome, não. Não é daqui, não. Não precisa falar, né? Não precisa falar. E ela colando lá, e pôs lá e pôs a cola no bolso. Eu andando na meio da sala, fui lá e peguei a cola devagarinho, assim e tal. Pronto. E foi até assim procurando, eu fiz assim com a cola lá na frente. Aqui, ó. Já está aqui. Guardei a... Mas você não fazia muita
estardalhaço com isso, não. Você senhor. pegava... Não, porque, por exemplo, a pessoa para fazer uma cola desse tipo aqui, dessa coleção, ela tem que Ela já está merecendo. Ela tem que ter estudado, né? É. Tem que ter estudado. Agora, eu não gostava que perguntava para o outro, né? Porque aí eu já dava as provas para eu não perguntar, mas a cola, se der as contas de colar, eu falei, depois você me empresta essa aí, eu fui na coleção. Tem muitos tipos de cola aí. Aqui, ó. Essa aqui é a famosa sanfoninha. Aí, ó. É a sanfoninha. Sanfoninha. Mas tem muito tipo. O Gabriel, mas tem Olha, que ser tem- muito habilidoso Não, para no meio lá conseguir... Para fazer A isso, letrinha é pequenininha. É, pequenininha. Tem um negócio da régua, eu te mostrei da régua. É, como é que é Olha a aqui pra régua? você ver, ó. Escrevia na régua. Aí eu pegava a régua, essa escrita a lápis, ela apaga. Eu plastificava a régua. É, aqui, ó. Você plastificou para... Isso aqui tem um valor histórico, pedagógico, Tem muito duas importante. plastificado. Olha só. Gente, olha aqui. Não sei se vai dar para ver isso aí, mas dá para ilustrar que isso aqui Não, está a cheio letra- de fórmulas matemáticas. A né? letra não dá para ver, que é muito pequenininha, mas olha, essas sanfoninhas tem muito, tem umas folhas, essas são grandes, essa aqui era fácil de pegar, ó. Mas eu pegava e não tirava a nota, não. Dava a nota, né? Sei. Se desse conta de colar, colou. Se eu não gostava, como é que é isso aí? Não. Porque para fazer a cola também, quer dizer, não é uma coisa honesta, né? É. Fazer uma cola não é uma coisa honesta. Mas tem que estudar para fazer uma cola bem feita dessa aí. Não é Tem. assim, a torta é direito, não é. Pois é, mas assim você passou quantos anos lá no São Pio X? Lá no São Pio X, comecei em 81 e aposentei no dia 6 de setembro de 2006, então 20 e poucos anos, né? 25. 25 anos. Muito bem, Gabriel. A sua trajetória de vida merece até um escritor igual o Gabriel Garcia Marques, seu xará, né? Para escrever a sua saga, porque tem mais. Depois você inventou de ser advogado. Como é que foi essa história? Olha, eu trabalhava fui até diretora do colégio comercial uma época, quando o doutor Paulo ganhou a eleição, lá ele me pediu passe, eu falei, sou muito ruim para diretor. Não, você aguenta a mão aí, porque por questão política e tal. Aí eu falei, tá, tudo bem. Fui lá há pouco tempo. E tinha um professor lá que queria fazer curso de Direito, falou, vamos fazer um curso. Eu falei, não, o meu negócio é mais para a área de exatas, negócio de Direito... Você falou que era um cara que dava aula lá, então, Dava. é o Milton. E ele que falou, não, nós vamos fazer uma inscrição para nós. Eu vou fazer uma inscrição para nós. Então faz. Aí ele fez a inscrição, 15 pessoas. Nós fomos fazer essa prova lá, acabamos, nós passamos uma turma lá e fizemos esse curso lá. Eu não gostava de jeito nenhum de Direito. E até hoje eu gosto mais de Matemática que de Direito, mas advoguei 30 anos e meio. 30 anos, Gabriel? E meio. Porque eu comecei a advogar, eu peguei a carteira da OAB em maio de 89 e advoguei até dezembro de 2019. Aí depois parei e falei, não vou fazer mais nada. Tem pouco tempo que você dependurou a chuteira, né? Tem pouco tempo. Aí ficou a Raquel, porque é filha e é muito mais sabida do que eu, porque hoje ela sabe mexer com o computador muito mais do que eu, porque eu sou semi-analfabeto digital, né? Você já está assumindo isso? Semi-analfabeto digital. Então, mas eu advoguei, fiz muito júri. E hoje depende muito do computador, né? Depende. Não, mas eu sei usar o computador mais ou menos, né? É só essas pesquisas, assim, que hoje a Raquel já fez muito curso, correspondência, assim, de especialização nas matérias de direito, assim, tudo online. Hoje faz tudo online. Pois é, mas então como é que foi esse negócio de estudar? Você estudou em Patos? Não, a matemática foi em Patos. No tempo era FAFIP, era só uns predinho do meio. Aí o curso de Direito foi em Divinópolis. Nós formamos 5 lá, em Divinópolis, os que estudamos na mesma época lá. Ia todo dia, Gabriel? Não, é longe, né? Só fim de semana. Em Divinópolis é muito longe. Daqui dá uns 235 quilômetros. Então não era todo dia. Não, é só sexta e sábado. Gabriel, já os tais cursos de fins de semana. Fim de semana. Sábado e domingo. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Sábado até 2 da tarde. E nós íamos 5 num carro, né? De alguém, né? E aí formou E eu era o motorista ida e volta. Aí eu terminava lá para 2 horas da tarde, comia lá num restaurantezinho
e eu vim dirigindo, o povo dormindo. É. Pois é, e formou uma geração boa de advogados aí, todos passaram a militar no foro aí, né? Sim, a Brenda, nós formamos junto. A Brenda, que foi minha diretora aqui, nós somos muito amigos até hoje, ela formou junto conosco. A Fran depois foi para Patos, advoga até hoje lá, ele era agrimensor, advoga até hoje. O Edivaldo parou de advogar, agora é fazendeiro, né? E a Eneida, que começou a advogar, mas não seguiu, era a esposa do Dr. Breno, né? Nós os 5 que formamos lá. Pois é, hoje está fácil de fazer direito aqui, né? Hoje está, tem uma escola aqui, segundo as informações que eu tenho aí, é até bastante boa a faculdade de Direito aqui, porque o número de pessoas, assim, porcentagem de pessoas que passa na OAB aqui é muito bom. Porque, assim, geral, não chega a 15% quem passa na OAB, não, que forma, né? É mesmo? Formar em qualquer curso é muito fácil, né, Edson? O difícil é passar num concurso. É verdade. Formar em qualquer curso é muito fácil, principalmente hoje, muito fácil. Mas não chega a 15% o número. Aqui em São Gotardo parece que está passando dessa porcentagem. Então, não é uma escola ruim. Uma escola boa. Tem muitos que se formam com outros objetivos que não de advogar propriamente, né? É porque o curso de Direito abre-se um leque muito grande para concurso, para um punhado de coisa, né? É um bom curso. É um bom curso. Ele pode fazer e nem precisa fazer OAB, Não né? precisa nem fazer OAB. Abre caminho para outros, né? Para outros é um... Pois é, Gabriel, mas então a sua vida... Mas aí eu advoguei esses 30 anos, mas tinha uma área que eu não gostava, não. Eu advoguei na área civil, que todo mundo advoga, penal, e também direito administrativo, uma época que o doutor Paulo, trabalhei lá como assessor de direito administrativo. Júri, eu fiz muito júri. Eu quero até que você me conte uma coisa que eu acho assim curioso para a história, é exatamente a sua... Eu imagino você sendo um bom orador no penal lá, como é que era isso? Não, eu não sou um bom orador, em nada. Inclusive eu faço umas palestras aí, mais nessa área religiosa, mas não sou um bom orador. Mas o doutor Zé Eduardo, promotor, é muito amigo nosso aí, e ele falava assim: "Ô, Gabriel, eu não gosto muito de fazer juro com você, não. Você não é um bom orador, mas você fica dando aula pro Você fica dando aula pro jurado, falando baixo, dando aula pro jurado lá, que aquilo é terrível para eu desmanchar aquilo depois." Porque tem um orador que fala alto. Dá murro na mesa, não. Dá murro, você nunca deu murro na mesa? De jeito nenhum, nunca dei murro em mesa em lugar nenhum. Quer dizer que o Zé Eduardo falava que você estava dando Dando aula? aula pro jurado, ele fala, professor, mas eu não gosto de fazer juro com você, não. Eu venho aqui, todo entusiasmado, você chega e vai dar aula pro jurado lá. Olha, que coisa interessante. E você... Uma vez eu fui fazer o júri, teve um homem aqui que, ele não era daqui, não. Cortou a cabeça da mulher com uma foice, você já deve ter visto falar nessa história ali em cima. Ele morava com uma mulher daqui. E, coisa horrorosa, né? E ele foi para júri. E o juiz nomeou uns advogados para fazer o júri dele, não quis. Aí o juiz nomeava, eu fazia. Fui fazer o júri dele. E ele estava preso lá em Tiro, cheguei lá e falei com ele. Falei: "Ó, fulano", eu chamava ele de baiano, mas ele não era da Bahia, não. Como é que foi o negócio? Professor, eu gostava demais do que a mulher. Mas ela começou a me encher o saco muito. Tem um fim de semana que ela estava me amolando demais e eu amolei uma foice bem amolada. A foice apareceu lá no jurado, tinha um cabinho curto assim. E matei a mulher. E ele matou a mulher com a foice, cortou, separou o pescoço, né? A mulher ficou caída no chão, ele lavou a cabeça do sangue e pôs, tá na fotografia lá no processo, e pôs a cabeça virada para o corpo. Ele lavou a cabeça. Aí ele me contando a história lá e falou assim: ó, doutor, e tem uma coisa, e eu quando eu faço um serviço é bem feito. Uma vez eu matei um homem lá no Nordeste, me dei tanta facada nele que doutor nenhum dá conta de consertar. E aquela mulher também, doutor nenhum. Ele falou: se eu pegar um passo para bater, ou uma roça para capinar, é bem feito. Quando eu mato um também. É mesmo?
Ó, pra você ver a ideia que a pessoa tem de fazer a coisa bem feita, né? Difícil, né? Você atuar como Aí, advogado, aí, né? aí eu falei, você sabe que você não vai sair livre, né? Não, eu sei, todo mundo está falando comigo que eu pagar 20 anos. Pois é. Aí quando foi no juro, aí pegou só 12, né? E é muito também. Diminuiu um pouco. E aí depois do juro, o juiz pergunta, né? O advogado pergunta, o juiz pergunta ao advogado pergunta para o cliente. Isso, você quer que faz um recurso? Aí eu perguntei para ele, não, de jeito nenhum, ué. Tá bom demais, era para eu pegar 20, eu peguei só 12. Acabou, é bom ficar com 12 anos. Ah, então é um trabalho que exige Da aula. ser bom professor, né? Pois é, então essa trajetória sua para sair lá da roça, lá no Rio Paranaíba, fazer um curso supletivo, né? Supletivo, primeiro e segundo grau. Eu tinha uma memória tão boa, eu não precisava ler as coisas, muita coisa não. Ora, eu fiz 5 anos de direito, eu esqueci de trazer o caderninho para te mostrar. Comprei aquele caderninho de capa dura, Sei. Um só, não escrevi nem metade dele. É? Tá lá, guardado, igual as colinhas. Eu esqueci de trazer, mas eu tinha uma memória muito boa. Pois é, Gabriel, mas então, uma curiosidade. Depois de saber isso de você, eu fico pensando que depois que você se aposentou, você fez não sei, um trato com você mesmo e que você anunciou para os seus alunos, o que foi? Porque você hoje se tornou uma figura na cidade, todo mundo sabe quem é. Muita gente sabe, né? Pelo cabelo. O negócio do cabelo, só. Olha, eu nunca cortei o cabelo curtinho. Nunca. E aí eu falava para os alunos, olha, eu dei aula a maior parte no segundo grau, tudo rapaz e moça, né? Aí eu falo, olha, quando eu aposentar, eu vou deixar o cabelo crescer. Aí eles falam, não, você é muito rigoroso, muito sério, você não deixa o cabelo crescer, deixo. Aí eu aposentei em 6 de setembro de 2006, quando foi em setembro de 2007, comecei a deixar o cabelo crescer. E aí deixei 6 meses crescendo direto, depois comecei a parar de 3 em 3 meses, sempre, eu sou bem metódico, né? Sendo a passagem das estações. Sei. E durante muitos anos. E agora eu mando parar, agora quem para para mim é a Vânia, minha filha, né? É de 4 em 4 meses o cabelo. E eu tinha muito cabelo, mas depois o filho dele foi só um punhadinho, mas ainda tem. Não, você. Mas, interessante, você não. aí as pessoas falam, mas de vez em quando, como é que é? Por que você deixa o cabelo assim? Primeiro, velho, que tem cabelo. Eles perguntam isso? Pergunta, por que você deixa? Promessa? Não, promessa não. Eu não faço promessa, se fizer para eu cumprir, eu não cumpro. Eu sou muito religioso, mas não faço promessa. Mas é porque eu acho bonito, assim, o cabelo longo, né? E tal. Um dia, na cidade aqui perto, de um curso lá, eles me chamaram lá para ajudar nesse curso lá em Coromandel. E eu ia trabalhar no sábado, sábado a partir do meio-dia, domingo de manhãzinho, o meu colega lá de cidade lá perto, de Monte Carmelo, ia fazer o resto do domingo. Mas isso é recente, coisa recente? Não, isso foi, já tem 5 anos. Não, 4 anos. 4 anos. Aí eu trabalhei no sábado à noite, apresentei, falei que eu tinha 75 anos, agora estou com 79, então tem 4 anos. No outro dia eu cheguei lá de novo, aí tinha uma senhora lá na frente, assim, e falou, você deve ser um homem muito feliz, né? Eu falei, eu sou, mas por que você fala? Falou assim, olha, aí essas caras de pau, né? Falou, olha, pessoa idosa, normalmente, não tem cabelo e é barrigudo. E você não é barrigudo e tem cabelo. Então, eu falei, eu sou feliz, não é por isso não, mas também por isso eu posso ser feliz. Ô, Gabriel, mas aí nós já entramos numa nova fase sua, porque você agora no alfaiate nunca vai deixar de ser, Não, né? porque eu faço as minhas roupas e da minha mulher. Fala em alfaiate só. A minha primeira bisneta completou agora em novembro 8 anos, dia 25 de novembro.
Quando ela foi completar um ano, ia fazer uma festinha, né? Filha da Rania. E a Rania agora já tem outra. Está começando a andar. Já está andando. Ontem ela foi lá andando para todo lado. Aí a Rania falou, ô vovô, você vai fazer uma roupa para mim e para Maria Eduarda. E eu já olhei na internet aqui do jeito que eu quero a roupa. Você vai... Não, Rania, eu só costuro para mim e para a Neuza. Ela falou, não, mas você vai fazer. Aí ela falou, você não pode perder essa oportunidade, porque é capaz que nunca um bisavô fez uma roupa igual para bisneto e para... É verdade. Eu falei, Rania, você me dobrou, eu vou fazer a roupa. Aí então eu vou mostrar o pano, vou mostrar o modelo e a cor para você comprar. Aí nós fomos comprar o tecido. Você aceitou fazer? Aceitei, porque também pudera, né? Ela te convenceu, me convenceu, né? Ela sabe, né? Sabe o nome dos bois. Aí eu fiz a roupa para ela, ficou linda. Ela tinha um negócio bordado assim, de uns pelotinhos, não sei como é que chama aqui, um vidro, assim. Ela comprou uma bolinha maior para enfeitar o dela e uma bolinha menor para enfeitar o da nenenzinha de 1 ano. Uma roupa de godê, um azul muito bonito, né? Nós compramos uma seda muito bonita, eu fiz. Depois ela estava fazendo a faculdade em Ari, ia formar, tinha a festa de formatura. Ô, você vai fazer a festa da formatura, o vestido da festa de formatura? Não. Eu já fiz um para você e um para a neta, que para a festa de formatura tem muita gente que faz. Eu fiz aquilo porque aquilo é uma coisa bem difícil de acontecer. Quer dizer que já está na família, a família, todo mundo sabe dessa história do alfaiate, né? Sabe. Não, as minhas irmãs, por exemplo, muitas são profissionais, né, de costura. Ah, sim, aprenderam com a mãe, né? A Julinha mora em Guimarães, é profissional. As minhas 2 irmãs que moram em Anápolis, elas têm um ateliê lá que faz roupa de festa, só roupa de festa. A sua mãe fez escola, então, né? Fez, velho. E ela que te iniciou, né? Foi. Pois é, Rafael. Tudo é anjo. Tudo é anjo, né? Gabriel. Mas você acredita que nosso tempo já está aqui quase nos finalmente? Isso. Mas eu ainda queria saber, agora você já está numa nova atividade, né? Que você gosta muito, que você me falou, até você me deu um livrinho de presente, catequese. Aliás, está escrito aí na sua. Cadê? A sacola que eu mesmo fiz. Aqui, você fez essa sacola. Mostra ali cheia para a de câmera bolsos. ali, ó. Catequese Prof. Gabriel. O bordado foi eu quem fez, não. Eu mandei fazer um japonês. Você deve ser, sim, porque eu estive aqui com o Rafael, foi 20 vezes Romeiro, em Água Suja, e eu estou pensando também, né, espero merecer da Dona Ordália também a presença dela aqui. Dona Ordália foi 28 vezes. Ela é Você deve ter ido há alguns anos. Não fui, senhor. Não? Eu sou muito religioso. Não é Romeiro, não? Não sou Romeiro. Não faço promessa, se fizer para eu se fizer, não cumpro. Não cumpro. E todo mundo sabe disso. Então você já não faz, né? Não faço. Pois é, mas você faz uma atividade diferente também, né? A catequese, eu trabalho numa catequese, está completando 26 anos, inclusive eu coordeno essa catequese. É catequese com adulto. Pessoa vem de fora, e daqui também tem alguns, que às vezes não é batizada, não é crismada, não fez primeira comunhão e quer casar na igreja, arranja um casamento e quer casar. Aí precisa fazer essa catequese para receber esse sacramento de iniciação cristã, que são chamados. Aí eu trabalho nisso aí, tem o Eugênio, que já me ajuda há bom tempo, ele morou em Patos uns tempos, ele é professor de faculdade lá, um cara muito bom nesse assunto. E a partir do ano passado, a Zezé e a Brenda estão nos ajudando lá também. Mas o Eugênio já há mais tempo. E eu coordeno e nós damos essa catequese. Toda quarta-feira, das 19h30, que se chama de 7h30, né? Das 7h30 às 9h da noite. Se falar 7h30, a pessoa vai lá de manhã, né? Pois é, das 7h30 às 9h da noite, toda quarta-feira nós estamos lá. Hoje é dia de ir lá, né? E esse ano nós estamos com 58 candidatos. A sala fica cheinha. Eu quero casar. E alguns não. E tem uma moça que fez no ano passado, e ela foi entusiasmada, que ela até está indo nos ajudar lá agora. O Gabriel não estranha o cabelo. Não. O rabo de cavalo, né?
estranha, não. Gabriel, olha, você deve ter algum segredo para ensinar para o nosso público aqui. Como é que a gente tem uma trajetória de vida tão bonita como a sua? Qual que é o segredo que você tem que ensinar para nós? Porque eu perguntei isso para a dona Lindolfa, 102 anos, Ah, você me contou lá de Espinha do Peixe. Espinha do Peixe? Mas eu não vou falar o segredo que ela me falou, não. Eu quero escutar o seu aqui, o público está... Ô Edson, eu acho que cada um deve ter um segredo para viver muito e viver bem, né? Eu sou pessoa de bem com a vida. Bem com a vida. Eu não me esquento muito a cabeça com as coisas, né? Em algumas coisas eu sou meio conservador, mas se a pessoa não é conservador, considera amigo a mesma coisa. E sou religioso, não sei se isso ajuda, mas para mim eu acho que ajuda, né? É aceitar as coisas como elas são, tentar às vezes mudar, mas nem tudo está à altura de nós mudarmos as coisas. Mas eu acho que o principal é ser de bem com a vida. Eu sou de bem com a vida. E tem outra coisa também. Eu acho, como eu falo com você que eu sou religioso e acredito muito em Deus, não sei se muito, mas eu acho que sim, um tanto bom. Deus me ajuda muito. Se eu te contar, nós temos 7 filhos, tudo feito direitinho, Cada um no dia no certinho. dia da semana, e nós nunca passamos a noite no hospital com filho, isso é bênção de Deus para mim. É impressionante. Tem que ficar bem com a vida, não tem? Meus netos, ó, tem 10 netos, 4 bisnetos, tudo com saúde. Eu fico vendo minha bisnetinha, vai lá quase Você todo tem dia. 4 bisnetos? 4 bisnetos, uma com 8 anos, fez em novembro, que eu fiz o vestidinho de Aí vai lá em casa começando a andar, chega lá e estica a mão para tomar a benção do Bisa, né? Eu acho isso muito bom. Pois é, a dona Lindolfa falou algo parecido, porque ela falou assim, olha, 102 anos, ela fez café para mim lá, uma cara muito receptiva, sorridente. Ela participa lá da Espinha de Peixe, das folias, eles dão comida para um mundaréu de gente lá. Ela estava lá. Folia, você falou agora, folia de reis, eu acho uma coisa muito bonita com folclore, acho muito bonito folia de reis. Folia de reis. Inclusive, eu comecei a namorar a minha mulher numa festa de reis, em janeiro. Você está devendo uma coisa para o nosso público, é o Gabriel dançarino e forrozeiro. Ué, eu gostava muito... Eu não vou falar que cervejeiro não, porque beba com moderação. Mas eu era muito... Se eu não fosse festeiro, eu não teria descoberto a minha mulher para casar, que acho que deu certo demais, né? A festa ajudou. Eu fui numa festa lá, que não conheci ninguém na região, mas meu cunhado depois casou com a minha irmã, tinha um cunhado dele lá, que era irmão da minha mulher, tinha uma festa. Falou, Gabriel, tem uma festa, ele namorava a minha irmã, tem uma festa lá no fim de semana, lá no Sebastião, meu cunhado. Você vai lá? Eu falei, mas não sei do caminho, não, senhor. Não, aí tinha o Zezinho lá que eu fazia o cabelo dele e a barba, igual o São Vicente também fazia o cabelo e a barba, que era um outro negro que cortou a perna. Falei, não, eu vou lá com você. E nós fomos lá para essa festa. Chegou lá, só. E era da roça, mas mansa assim, chegava assim, soltava o cavalo. E tinha um povo lá, tinha uma mesa lá para comer depois, o povo ia passar a coroa lá da festa, né? E tinha umas pedras assim, subindo nas pedras para olhar a moçada lá. Aí vi a dona Neuza lá, que é minha esposa, com olho azul, só, cabelo longo, do jeitinho que eu... Você está pensando. Do jeitinho que eu estava pensando. Foi essa mesmo? E ela olhou para mim também e falou, vai dar certo. Aí depois começou a dançar só, mas eu não cheguei a dançar com ela nesse dia, porque eles desentenderam lá 2 pessoas, parou a festa, né? 2 pessoas por causa de uma moça também lá. Mas no outro dia tinha outra festa, eu já fiquei por lá e fui na outra festa. Na outra festa, né, agora, eles armavam um toldo lá, assim, na porta, passava solão quente durante o dia, começou a dançar, eu chamei para dançar e está até hoje. Esse dia que nós começamos lá, foi dia 19 de janeiro de 1964. Olha que tem tempo, viu? Rapaz, é impressionante, você sabe as datas, tudo certinho, né? Eu tenho, ainda tem, minha memória Memória, piorou, mas né? ainda tem bem boa ainda. Mas era fotográfica.
Gabriel, escuta, e Mas você... daí eu tenho que ser de bem com a vida, não tem? Tem. Aí Aí você falou lá, você respondeu dessa maneira e a pessoa ficou... Entendeu ou não a mensagem? Ah, acredito que... Acredito que sim, né? acredito que sim. Porque eu não falei ainda da dona Lindolfo, não, né? Ela falou que é comer arroz com feijão e alegria. Eu me considero uma pessoa feliz, e sempre eu digo o seguinte, não existe ninguém que não tenha algum problema na vida, né? Sem falar também, eu falo, nunca tive um problema na vida, mas nós temos que ser maior que nossos problemas. É. Se nós não formos maior que o nosso problema, vai cair até em depressão, né? E a depressão, que é o mal do século... Parece que é o mal do nosso tempo agora, né? Eu acho que é a pessoa que não supera os seus problemas, né? E eu nunca tive grandes problemas na vida, mas os que eu já tive, eu fui maiores do que eles, né? E eu acho que as pessoas precisam ser assim, né? Sim. Então... O problema da enxada você resolveu fácil. O problema da enxada... Você descartou logo, né? Descartei logo, porque eu não ia sair bem naquilo ali, né? Aí eu tenho que procurar outro caminho. Pois é, rapaz, eu ia te perguntar exatamente isso. Ah, só uma curiosidade também, talvez o nosso público tenha tanto quanto eu. E a tecnologia, celular, computador, televisão, como é que você se relaciona com isso? Olha, celular, eu comprei um Porque agora. eu tive dificuldade de contactar com você, porque eu tive que não. ligar para o seu filho. Falei assim, ó, fala com seu pai aí. Há pouco tempo eu tive que comprar um celular porque os meninos começaram a encher o saco. E tem um movimento religioso aí que eu participo, e eu até coordeno aqui na nossa diocese, que é o Cursilho de Cristandade, e tem um coordenador regional e tem um coordenador nacional. Esses são meus amigos. O regional mora em Uberaba e o nacional mora em Uberlândia, atualmente, que isso muda de cidade. E o Zé Renes, que é o regional, falou assim, Gabriel, mas não é possível. Toda reunião que vai ter, porque nós fazemos reunião em outras cidades, né? Toda reunião eu tenho que ligar para a Vânia, sua filha, para a Vânia passar para você. Você não tem celular? Ele falou assim, ó, até a próxima reunião você tem que comprar um celular. Eu falei, eu não vou comprar. Comprei o celular, mas não carrego. Não trago comigo. Não adianta. Não. Aí pessoa ali, a pessoa falou, não, eu não olhei esses dias, não. Mas Gabriel, você Agora, deve... o computador, eu fui obrigado, né? O computador que ajuda. Como advogado, né? Como advogado, e até hoje eu uso muito o computador para pesquisar, assim, coisa. Mas eu não gosto de ler coisa no computador. Mas televisão, novelinha, futebolzinho? Não, nunca vi novela. Nunca vi um capítulo de novela e não vejo de futebol também. Futebolzinho, não? Não. Notícias eu vejo. Quer dizer que não ver isso não impede a gente ser alegre, não, né? Não. Eu acho que até ajuda. Ajuda. Porque se começar a ver muita coisa, é capaz que entristece. O time perde, né? Vai entristecer. Os meus meninos são cruzeirenses, o Júnior e o Ricardo, os homens. Eu tenho 2 filhos homens e 5 mulheres. As mulheres não torcem para ninguém, não. Rapaz, as mulheres na sua família, elas dominam mesmo, né? Dominam. Elas mandam, tem maioria, Agora, né? neto empatou, só tem 5 netos femininos e 5 masculinos. Bisneto, 3 mulheres e 1 homem. Bisneto disparou de novo. Pois é, Gabriel, olha, o nosso tempo aqui já acabou. Eu agora você está aí à disposição para você dar uma mensagem final para o nosso público, que é gente no mundo inteiro, viu, Gabriel? Tá mesmo? vendo? Através do YouTube, isso vai longe. Olha... Às vezes alguma coisa que você queria falar, eu não te perguntei, e você acha importante, certo? Não, mas eu acho que está de bom tamanho, que você perguntou. Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui e poder falar para um público selecionado, que o seu público, né? E de merecer a sua confiança de me entrevistar e fazer essas perguntas. E se valeu para alguma coisa, muito bom. Eu, de certa forma, assim, agradecer por tudo. E quando eu fizer 102 anos, igual a dona o quê? Dona Lindolfa. A dona Lindolfa, você pode me chamar que eu vim de novo. E para 102 anos, está faltando 23 só. Gabriel, mas eu não resisto a pedir para você contar um caso de uma festa que teve no São Pio X.
não sei se você se lembra, e que acabou, mas ainda você estava conversando, não sei com quem, se era com o Mário, e aí a diretora falou, ó, já acabou a festa. Aí você falou, mas ainda tem cerveja ali na geladeira, e como é que terminou isso? Olha, mas falar com o Mário é muito meu amigo. E quando nós era professor, tinha um dia da semana, nós não tinha aula naquele dia. E ele gosta muito de torresmo, a Neuza. É a história do torresmo. A Neuza, minha mulher, faz um torresmo, mas bom demais. Aí ele falou assim, arruma o torresmo para tal dia, eu vou levar a cerveja. E nós ficava à tarde lá em casa, comendo torresmo e bebendo cerveja. Eu até hoje gosto de cerveja, né? Mas bebo pouco, né? Moderação, né? Não, porque eu não gosto de beber. Falar, vamos beber uma latinha de cerveja, não dá, né? Não dá. Não, tem que ser no mínimo umas 3 para subir. Mas eu estou bebendo muito pouco. Mas lá no colégio, de vez em quando, fazia festa. Podia fazer festa com cervejada. Tinha uma turma... O Mário é um caboclo legal, viu? Nós era... O Rafa era bom demais fazer uma galinha. De vez em quando ela fazia lá em casa. E eu tinha até um tipo especial de abrir a galinha. Galinha ou frango. As mulheres, o frango, a galinha, como é que é? Pelas costas, né? Ele abre pela barriga. E de pena se pega no bico. O Rafael Biscoito. O Rafael Biscoito, mas ele é treinadíssimo. E faz um caldo, meu amigo. Eu vou te falar. No tempo que ele tomava uma... Ô, Gabriel, nós vamos ter que fazer outro encontro, pelo visto. Antes do 102? Antes do 102. Mas então eu agradeço a você, o público está aí para você dar o tchau e benção, porque eu já ameacei terminar várias vezes. Agora é para valer mesmo. Pois é, então despeço do seu público, né? E agradecendo mais uma vez pela oportunidade, né? Se eu falei certo ou não, aí o público que vai analisar. Isso aí já não está conosco. Não mais, está né? conosco. Pois é, Gabriel, ó, foi uma honra aqui, você realmente valorizou muito o Almanac Confusão, que é o nosso programa. Agradeço o público que nos acompanhou, espero que tenham gostado como eu gostei. E até a próxima semana que vem tem mais. Muito obrigado. Muito obrigado.